A história começa num dia ensolarado no hospital, e o narrador nos fala: o dia era tão lindo, mas aqui estou eu. Eu quero viver. Eu quero desesperadamente viver. Partindo para dentro do hospital, vemos um monte de papelada com o nome do paciente, Kim Yi-sak. E ele é diagnosticado com uma doença que ainda nem tem nome. Portanto, assim, o próprio doutor diz que essa doença vai ser nomeada depois que ele sair dali, prestando suas condolências, dizendo que, no máximo, na melhor das hipóteses, ele vai ter apenas meio ano de vida. Portanto, assim, nos é apresentado o que passa na mente daquele cidadão. E então, caminhando no meio da rua, após sair do hospital, ele se vê questionando, enquanto todos na rua estão perguntando o que tem de estranho com ele. Ele tá tão esquisito. E enquanto isso, na mente dele: não é possível. Tudo que eu fiz na minha vida como um ótimo trabalhador, minha vida estava começando a se organizar. E eu vou morrer. Ele continua caminhando em direção ao semáforo, até que de repente ele tá no meio do trânsito com um carro buzinando pra ele sair da frente. E alguém vem com uma mão e fala pra ele que é muito perigoso pra ele sair daí, que um carro vai pegar ele. E dá um empurrão nele, jogando ele no chão do outro lado da rua. Saber que eu só tenho meses de vida. Isso é muito injusto. Especialmente no dia que eu ganhei na loteria. Eu quero viver. Eu não quero morrer. Por favor, alguém faça alguma coisa. Por favor. E ele continua nesse drama, ajoelhado no meio da calçada, pedindo para que alguém salve ele da morte. Só que na próxima cena ele diz: eu sei que eu falei isso, mas eu não pensava que eu literalmente ia me tornar nisso. De todas as coisas que eu podia ter reencarnado, por que eu virei um esqueleto careca? Eu não posso sentir nem os pontos negativos de ser um humano. Filho, virou um esqueletão. Um esqueleto careca ainda. Também imagina se fosse com cabelo, ia ser bizarro. Exatamente, ele se tornou um esqueleto. E aparentemente tá no meio do inferno. Tem um monte de demônios voando, tem umas coisas que parecem pterodátil. Tá um clima bem caótico, cara. Até que então vem aparentemente que são 3 monstros bizarros vindo pra cima dele pelas costas. E ele faz um movimento sutil e diz: eu matarei todos vocês. Dando um corte com um golpe só, leva os 3 de vala. Só que não é o suficiente não, filho. Ainda vem mais um. Vem um orc enorme, cara. Vem um orc enorme do tamanho de um prédio pra cima dele, vindo com uma mãozada pra dar nele. Ele dá um salto, pula por cima do orc e fala sozinho consigo mesmo: finalmente, eu estou farto dessa merda. Morra. E dando um dash, vindo lá de cima pra baixo com a espada dele, ele tipo faz um traço, cara. Um traço com fogo no meio do caminho, arranca a cabeça, arranca tudo. E ele pensa que finalmente ele é o último e ele está morto agora. Portanto, a exterminação das forças rebeldes está completa. Caminhando posteriormente, ele pondera que depois de ter reencarnado como um esqueleto, um monstro de classe inferior, ele virou um morto-vivo, um lich, né? E pelos mortos-vivos ele era muito ovacionado, ele era muito respeitado. Ele trouxe prosperidade à raça dos demônios, os quais estavam no fundo do poço, quase sendo completamente erradicados. E mesmo que ele não tenha cabelo, pelo menos ele era um ótimo rei demônio. E os demônios ovacionando ele ainda mais dizem que mesmo até o nome dele soa bom e mal, e que saludem o rei. King Isaac. Quantas vezes vou ter que falar pra vocês? O meu nome é Isaac. Isaac, tipo Isaac. Seus idiotas. Tanto faz, meus cabeça oca que não consegue nem pronunciar meu nome. Adeus. Onde você está indo, meu rei? Eu vou pegar o que me devem. O meu objetivo final é ser capaz de comer e sentir dor de novo. Me tornar um humano. Portanto, saindo das profundezas do inferno e indo diretamente pro céu, estava lá a cabeça do orc que o Isaac matou. E um monte de gente chocada. E o Isaac no meio do caminho. E é informado que esse é o reino divino. O Isaac completa dizendo: com isso eu lidei com todas as facções que estavam desafiando os deuses. Eu espero que vocês não tenham esquecido da promessa de vocês. E como escrito no nosso contrato, me transforme novamente num humano. Todos murmurando de fundo, dizendo: ele matou todos eles, ele cuidou de todos eles. Eu pensava que ia demorar 500 anos no mínimo. Ele é um maluco? Mas isso era um esquema pra fazer ele virar um escravo de graça. Eu sei. Eu posso escutar vocês todos. Por que vocês estão enrolando?
Vocês disseram que ia me transformar num humano desde que eu cuidasse deles. Eu fiz tudo que vocês fizeram, simples. Você poderia nos dar apenas um momento? Um homem de pele clara e cabelos loiros lisos. Eles pensam que eu sou um cabeça oca só porque só sobrou um esqueleto ou algo assim do gênero? Que tipo de idiota vocês acham que eu sou? Diz o Isaac com uma aura vermelha já saindo do olho de tanta raiva. Eu vou fazer eles pagar, deuses ou não. E então Isaac desperta essa aura ao redor de todos, chamando os deuses, perguntando se eles tinham feito ele fazer tudo isso para no final nem tornar ele um humano. E eles murmuram, eu acho que ele notou, diz uma moça de cabelos verdes. É por isso que eu era contra desde o início. Um outro rapaz de cabelo loiro e ondulado fala, que nós fizemos um contrato com um cachorro louco que nem ele? Isso é tudo que vocês têm para defender a si mesmos, diz o Isaac cortando eles e continuando seu monólogo. Porque eu fui summonado através de uma arte proibida, a qual era fora das leis naturais. E isso me tornou imortal. Eu não consigo nem morrer de idade porque eu sou um morto-vivo. As minhas habilidades me tornaram uma ameaça, até mesmo pro reino divino. Se vocês, seus bastardos, não me tornarem um humano, não, apenas só nos dê um tempo. Sim, se você lidasse com apenas mais alguns problemas pra gente. Por vocês falharem em manter sua promessa, vocês irão pagar com suas vidas. É hora de todos vocês se tornarem que nem eu, um morto-vivo. E a caveira levanta os dois braços e carrega uma energia de cor vermelha, sendo assim estabelecendo o caos em todo o ambiente, todo mundo gritando, todo mundo caindo. Só que não, porque a mana tá, por que a mana tá indo embora? Eu não posso mexer meu corpo. Até que o personagem de cabelos castanhos diz: que fútil. Aquele que tem seu nome escrito aqui não pode se mover, não importa quem seja. E ele nos apresenta o que está em sua mão e mostra que é uma largata, e ele escreveu o nome do prota nela. E eles, os deuses, nos explicam que essa habilidade é o banimento do desastre. É a arte santa da mais fina classe, usada para selar desastres. E o do cabelo castanho diminui o prota, falando que ele devia ser agradecido porque eles deixaram ele fazer um trabalho que deveria ser deles. E como que um demônio podia ousar negá-los? Então agora ele vai viver como um inseto. Só que o prota fala: pelo menos vocês não poderiam ter pego uma largata peluda ou algo do gênero. E os deuses ficam se perguntando por que ele é tão fixado com o cabelo. Só que aí a largata começa a brilhar na mão do cabelo castanho. E ele se pergunta o que poderia ser aquilo. Só que aí o prota começa a rir. Seus acéfalos, vocês deveriam ter sido mais rápidos e nunca ter revelado a sua carta na manga. Eu prefiro me explodir do que me tornar um inseto. Fazendo assim todo mundo se desesperarem, perguntando se ele não podia parar e esperar numa tentativa falha de barganha. E ele completa falando: tomem isso, seus merdas. Portanto, uma luz irradiante começa a sair da direção do prota e uma explosão acontece no local. Porém, ela não foi o necessário para machucar nenhum dos deuses. Então os deuses estão reclamando, falando que ele é um bastardo, que ele destruiu a si mesmo, que ele é maluco. E que agora sim, por isso que ele não machucou ninguém. Agora sim que a habilidade foi completamente selada. E que isso tornou uma mera largata, um mero inseto. Fazendo assim o deus do cabelo castanho sorrir, porque ele agora pode finalmente ficar tranquilo. E nos é dito pelos deuses que, aparentemente, eles deveriam ser capazes de recuperar o poder deles. Porque toda vez que um demônio desaparece, eles se tornam mais fortes ainda. Eles falam que agora não é um momento para mostrar fraqueza ou deixar a guarda baixa. Eles não sabem quando pode vir um desastre do mesmo nível. Então eles deveriam criar um vassalo perfeito de um santo no reino dos humanos, para que assim eles terminassem todo o último demônio que sobrou. Preocupado, o do cabelo castanho se aproxima do loirinho e pergunta se ele vai ficar bem, se ele não vai gastar toda a energia dele usando essa habilidade. E o loirinho apazigua, dizendo para ele não se preocupar, pedindo para que ele selecione a alma perfeita para colocar o corpo de um santo. E que esse esqueleto insolente aqui, ele vai torturar esse inseto pro resto da eternidade. Saindo do reino dos deuses, a gente se encontra num vazio, no meio do nada, apenas com os pensamentos do prota. Minha mente, eu devo ter perdido minha razão para acabar sendo enganado por aqueles deuses.
Eu me tornei um idiota já que eu perdi meu cérebro? Mas por que tá tão claro? Será que eu tenho mãos pra cobrir meus olhos porque eu sou um inseto agora? Com assim o Prota abrindo os olhos, ele nota que sim, ele tem mãos, cara. Sendo assim, ele se pergunta por que ele tá sentindo calor e umidade, características que deveriam ser sentidas somente por humanos. Por que ele tem mãos? E por que ele tem um corpo? Ele virou um humano? E sim, ele virou uma criancinha loira, dos olhos vermelhos, toda fofinha. E ele se pergunta se aqueles bastardos que queriam ele morto fizeram algum erro na hora de selar ele ou algo assim. Ai, minha nossa, o santo, ele abriu o olho pela primeira vez. Ele pensando consigo mesmo, hã? O santo? Por que você já acordou da sua soneca? Pergunta que aparentemente é uma empregada. E o mordomo ao seu lado, preparando uma mamadeira, fala: ah, seria muito bom se ele pudesse dormir só mais um pouco. Fazendo assim o Prota se perguntar o que são eles, se eles são babás, e por que ele tá ali. Realmente não vai ter jeito, eu até me sinto um pouco mal, diz a empregada. E o mordomo completa: ah, mas no nosso trabalho a gente tem que fazer. As desculpas têm que ser feitas, né? Mas já que você acordou, por que você não dorme mais um pouquinho, tipo, pra sempre? E aí dá um foco na mamadeira, a mamadeira tá com um negócio verde. E aí o Prota tá tremendo, só que tudo que ele consegue falar é gugu gaga, e o que ele se pergunta é, já que ele morreu agora há pouco, como que ele pode morrer de novo? E aí dá um foco no mordomo e ele fala: minhas desculpas, santo, mas eu vou ter que botar você pra dormir pra sempre. Apontando o bico da mamadeira pro Prota, ele vai dar-lhe tacada da mamadeira no biquinho da boca e ele dizia pra um lado, dizia pro outro, bota a mãozinha e eles se perguntam por que ele não tá comendo. Só que mal sabem eles o que passa na mente do Prota. Vocês estão brincando comigo agora que eu virei um humano? Não tem nenhum jeito que eu vou botar minha boca nessa coisa suspeita aí. Só que os empregados não desistem, eles falam: por favor, seu Isaac, coma que nem um bebê deveria comer, durma pra sempre. Não, durma profundamente. Só que então o Prota cai na real. Hã? Ele acabou de me chamar de Isaac? E cara, até eu tô quase chamando ele de Isaac, mano, porque chamar de Isaac é muito ruim. E provavelmente quando foram fazer a habilidade do banimento do desastre, acabaram selando ele botando o nome de Isaac errado. Fazendo assim o Prota ficar todo feliz, falando que deve ser isso, com certeza é isso. Por isso que eu não fui selado. Eu reencarnei num outro corpo, mas com o mesmo nome. Portanto, Isaac dá um sorriso, abrindo a boca falando: seus idiotas, vocês pensaram que vocês tinham ganho, mas vocês falharam até pra me selar. Até que de repente os mordomos falam: agora! E dá-lhe uma mamadeirada na boca do Isaac e eles ficam lá lutando. E não teve jeito, o Prota acabou saboreando aquilo e ele se pergunta: esse sabor é suco de vegetal? Eles estão tentando me matar com esse lixo? Agora que eu virei humano, eu tô sentindo alguma coisa. Uma energia sombria entrando dentro de mim. Portanto, já mudando de ambiente, no Império Sagrado de Hela, em um templo ao centro-leste, aparecem duas pessoas caminhando dentro do estabelecimento. Aquele bebê deve estar batendo as botas agora mesmo. Até que de repente outra pessoa fora daquelas duas aparece e fala: você parece bem energético, bispo. E esse é Alexander Heathcliff Hela, vulgo Imperador do Sol. E esse é o Imperador do Império Sagrado de Hela. Portanto, o bispo e seus acompanhantes referendam o Imperador e saúdam ele. Fazendo assim, o Imperador se indaga: que tipo de negócios ele tinha para resolver ali? E ele fala que ele veio encontrar o candidato a santo da casa. E completa dizendo que apenas o compromisso do bispo está presente no nascimento de alguém tão importante. Só que rapaz, o imperador é afiado. Ele já chega falando: você faz isso parecer como um fardo, dizendo que você deve estar presente aqui apenas porque é um santo. Mas não deveria ter nenhum problema muito grande acontecendo novamente, já que o candidato a santo foi deixado nos seus cuidados. E quando o bispo ia começar a se explicar, do nada veio um berro, fazendo assim o imperador virar direto para trás, completamente assustado. E nos é informado que aconteceu alguma coisa com o jovem mestre. Sendo assim, todos se apressam para chegar rapidamente ao local. Chegando lá, se perguntam o que tinha acontecido. E a empregada, ela olha para o imperador e fala: o jovem mestre, ele
Ele é muito fofo. Olha pro buchinho dele. Ele tá muito bem alimentado. Ele é como se fosse um mini anjo. Olha isso, ele bebeu até mesmo 15 garrafas de suco de vegetal horroroso. Sendo assim, o bispo se pergunta: impossível, ele ainda tá vivo. E mesmo depois de beber tudo isso... E cara, tem uma pilha de garrafa toda suja com aquele suposto suco de vegetal. E o bispo fala que isso não era simplesmente só um suco de vegetal. Então, recapitulando, alguns minutos antes, apareceu o nosso prota. Apareceu o Isaac, falando que ele conseguia sentir alguma coisa. Uma energia entrando no corpo dele. Isso é veneno sagrado? Tal qual é um veneno devastador que destrói o poder sagrado dos membros do clérigo. E não tem nenhum efeito imediato, mas como é um veneno, quanto mais você coloca dentro do corpo, mais mortal ele fica. Porém, esse veneno, como ele é feito de mana de demônios, eu, como um ex-rei demônio, isso é muito bom. Dar coisas feitas de mana pra um demônio que nem eu, isso é muito bom. Eu vou comer tudo. E aí mostra o Prota se esperneando, jogando a garrafa no chão, falando: me dá mais, me dar mais. Tudo que eles entendiam era gugu gagá, gugu gagá. Olha, até que não. O mordomo e a empregada falam: será que ele tá pedindo por mais? Que eles se perguntam até, falando que estão até começando a entender agora o que ele fala. E o cara de pau do mordomo fala: nós estamos muito felizes de te dar mais. Quer dizer, o suco de vegetal não vai ter um efeito imediato. E o Isaac não quer nem saber. Ele tá mandando tudo pra dentro, metendo joinha e vamos embora. E ele fala: a única coisa que ele precisa agora é entrar no mundo além da consciência, o inconsciente. E a parte mais funda dele é a fonte. Eu vou criar um núcleo de mana, porque esse lugar é seguro. Portanto, assim, ele começa a se focar, fazendo uma esfera aparecer entre suas mãos. Ele coloca toda a mana que ele absorveu das mamadeiras dentro desse núcleo de mana. E ele explica que ele precisava de um núcleo de mana para ser capaz de poder usar magia depois. Só que a esfera começa a pegar uma cor branca e ele se pergunta se aquilo é uma explosão, porque normalmente o núcleo de mana deveria ser uma das 3 cores primárias, provavelmente amarelo, azul e vermelho. Mas ele se pergunta por que tá branco. Mas até que a cor não é o problema. O problema é como que pode ter tanto poder estar presente dentro de um núcleo que é tão pequeno e nem tá completamente formado. E ele dá um sorrisinho malicioso falando: isso não é além das minhas expectativas? E realmente, aparentemente o corpo dele tem mais bênçãos do que ele esperava. E que se ele crescer apenas mais um pouco, provavelmente ele vai ser capaz de se tornar um monstro muito maior do que ele imaginava. Ele que no princípio de tudo somente queria sobreviver, e não importava do jeito que fosse, no final acabou se tornando um rei esqueleto. E ele, o Isaac, foi capaz de criar habilidades. No fim de tudo, ele se tornou o criador do rei esqueleto, e foi capaz de criar habilidades originais, oriundas dele mesmo. Porém, esse tal de Isaac conseguiu herdar todas as habilidades daquele corpo. Voltando assim pra fora da mente do Prota, o mordomo se pergunta se ele está morto. E a empregada fala que vai testar. Até que do nada ele levanta o bracinho e assusta o mordomo falando: meu Deus do céu, ele não tá morto não. E ele já volta todo mandão, pedindo pra trazer mais uma garrafa e uma ainda mais concentrada. Óbvio, tudo que eles entenderam é Gugu Gagá. E agora sim, de volta ao presente, o imperador tá falando que é um alívio. Ele achou que tinha acontecido alguma coisa. Só que quem tá chocado é o bispo. Ele tá com uma cara incrédulo, se perguntando por que a criança tá olhando pra ele. Só que o Prota percebe que tá encarando muito forte e fala que é melhor ele não levantar suspeita. Ele tem que fingir que ele não sabe de nada. E o bispo fala que tem com esse bastardo. Ele deveria estar morrendo, tossindo sangue a rodo, mas ao invés dele tá rindo. Portanto, partindo para outra cena, nos mostra um flashback de alguns dias anteriormente. Na casa da Santa Sé, nos é dito: qualquer um que se torne santo irá ter posse do Império Sagrado. Alguém com uma taça amarela, aparentemente de ouro, na mão fala: que piada. Isso é porque todos estão declarando uma das crianças deles como santo. Esses nobres arrogantes. Só que o bispo tenta apaziguar esse rapaz dizendo: por favor, não se preocupe, nós estamos lidando com os outros santos. E esse rapaz de importante presença, de cabelos longos e castanhos, fala que isso é bom.
e que ele por acaso tinha escutado um humor bem ruim, dizendo que um candidato a santo apareceu na casa de Exuá, já amassando o copo de ouro. Caraca, o cara é forte, mano. Casa de Exuá, a mão direita do imperador. E o bispo se defende falando que não tinha o que fazer, eles não conseguem fazer nada com eles. Assim, jogando no chão a taça de ouro. Então o rapaz fala, provavelmente que ele morreu, acho que se referindo ao candidato a santo da casa de Exuá, antes mesmo do bispo tinha chegado lá. E que ele apenas só estava fingindo para ter certeza que ele tinha morrido. E que agora ele vai verificar o corpo. Porque o santo só pode vir da casa de Berite. E esse é o cardinal e cabeça da casa de Berite, o Herai Berite. Portanto, voltando à atualidade, o bispo pensa que foi contado que o bebê já ia estar morto. Mas por que ele está tão vivo? Isso não tem sentido. E o imperador, brincando com o bebê, fala: que interessante, tá o cabelo loiro, platinado e brilhante. Apenas o nosso fundador do Império Sagrado tinha um cabelo da mesma cor. Você não concorda, bispo? E o Prota encara ele falando: então esse é o imperador. Diz o imperador: ele parece até mesmo mais perto de Deus do que o atual Papa. Ele deve ser o candidato a santo final. E o Isaac se pergunta: o quê? Esse bebê é um candidato a santo? Não é à toa que eles ficaram falando toda hora: santo aqui, santo ali, santo isso. E o bispo pensa que é uma droga, que agora o imperador está começando a ficar favorável à criança. Ele não pode deixar isso acontecer. E ele se oferece a fazer uma inspeção na criança. E o imperador não entende, falando qual que é o problema. Eu sei que o bispo fala que tem alguma coisa estranha, que não é possível que um bebê poderia terminar sucos vegetais nessa velocidade. E o imperador pergunta: o que tem de estranho um candidato a santo comer comida de monge? E o Prota tá ali pianinho falando: como que eu, um rei demônio, sou um candidato a santo? E o bispo insiste que isso tá muito esquisito, que é pra ele inspecionar a criança. Até que de repente o Isaac dá um arroto e ele fala: eita, a energia demoníaca, eu não pude digerir, eu arrotei? E o bispo olha falando: sua majestade, eu acabei de sentir uma energia demoníaca dessa criança. Que estranho. E o Isaac fala: que merda ele notou? E o bispo fala que essa criança pode ser um candidato de mentira, que ele vai ter que fazer uma investigação com ele imediatamente. Só que o imperador não entende como que ele pode ficar falando tão levianamente de um candidato a santo. Só que aí o bispo lança a braba falando que não precisava ficar preocupado, sua majestade. O Papa já selecionou uma criança da casa de Berite como santo. E o imperador não consegue se segurar a não pensar: uma criança da sua própria casa como santo. Que sem vergonha. Portanto, então o Prota entende agora porque estão tentando dar um fim nele. Então o bispo ordena que agora tragam um inquisitor. Só que o imperador segura rapidamente, falando que a casa de Exuá é o aliado mais próximo da família imperial. E ele, como imperador, ele altamente sugere que lidem com a criança numa data posterior. Porém o bispo fala: eu entendo, majestade, mas eu conversei com o Papa e ele mencionou que ele apenas seguraria a cerimônia de promoção para o príncipe coroado apenas após a seleção do santo. Então o imperador percebe que ele vai deixar de oficialmente reconhecer o filho dele, a não ser que ele concorde com a escolha do santo. E ele pergunta: então essa é a intenção sagrada? E o Prota já fala: seus merdas! Pra ser sincero, eu não quero ficar do lado do candidato a santo. Eu não quero ser um candidato a santo. É muito perigoso. Minha identidade pode acabar sendo revelada. Sendo assim, o bispo fala: caso contrário, nós iríamos inspecionar ele agora. Só que aí o Prota, que tá no colo do bispo, já arrumando sua mamadeira, pega uma madeira, bota na pontinha, segura com ela na pontinha. Enquanto o próprio bispo tá falando ainda, ele vai dar uma madeirada na bochecha do bispo, mano. Voa todos os dentes. E ele fala: Gugu Dadá, Gugu Dadá. Só que por dentro, obviamente, ele tá xingando ele de tudo que é jeito. E ele se pergunta como que pode ser uma criança tão besta dessa ser tão forte, enquanto todos no ambiente estão pensando que isso poderia ser energia sagrada? Ele deve ser realmente um santo. E o próprio bispo pensa: não é possível, eu senti uma energia sagrada dele. Mas como isso? E o Prota já se prepara mais ainda e toma ali mais outra, se perguntando: babu bibi gaga.
Obviamente, traduzindo para nossa língua, o que você vai fazer, seu canalha? Deixando assim o imperador e todo mundo feliz, porque tá todo mundo achando que realmente ele é um santo, né? O Prota fala que vai fazer essa última garrafada ser a mais forte. Ele vai até usar magia de aumento de força e vai dar o último golpe, enquanto ele pretende ser um bebê inocente. E todo mundo no ambiente para e pensa que o bispo deve estar admirando o poder sagrado do Prota. E até mesmo o protagonista se pergunta: o que é isso? Porque toda vez que ele usa mana, ele sente um pouco de poder sagrado ao mesmo tempo. E pior, a mana e o poder sagrado são incompatíveis e normalmente não funcionam juntas. Então deve ter alguma coisa a ver com aquele núcleo de mana branco. E quando o protagonista está se preparando para dar o último hit, o bispo segura e dá uma encarada no Prota e ele fala: eu prometo que por tudo e todos, essa criança é um herege. Nós deveríamos exorcizar ele agora. E o Prota pensa: que pedacinho de merda. E ele fala que não planejava chegar nesse nível, mas já que estão aqui, ele mete a mão no casaco do bispo e vai tirando uma coisa que ele mesmo fala: quem diria que você estaria guardando uma coisa tão interessante aqui? E quando ele tira tudo, aparentemente é o cotoco de uma mão saindo uma aura roxa dela. O famoso corpo de demônio de alto nível selado. Em outras palavras, um totem. E esse é um artefato que utiliza as características de um demônio, o qual come corpos de outros demônios e absorve a mana deles. Eu usava esse totem o tempo inteiro para lidar com demônios quando encontrava eles. E o bispo se pergunta como que esse bebê sabe do meu totem. Sendo assim, uma coisa passa por cima do ombro do bispo voando e é o bebê que jogou o totem no chão, no meio da sala. E quando ela cai e encosta no chão, um monstro demônio é summonado na hora. E com isso, o trabalho do Prota tá feito. Já com o monstro demoníaco summonado lá, o pessoal se pergunta como que um Lich das sombras poderia estar ali. E o imperador grita, perguntando para o bispo Marta Berit o que diabos ele estava fazendo. Como que ele poderia deixar um demônio escapar no templo? Ele tava doido? E o bispo retruca de forma trêmula: você não viu? Foi o bebê que jogou o totem. Porém, o imperador não amolece e fala que o totem é um objeto utilizado para selar apenas uma besta demoníaca. Então como que ela voltou à vida? Sendo assim, ele peça que suas forças se preparem para lutarem contra o bispo e a besta perversas. Então, num rápido movimento, um guarda já tira o Isaac do colo do bispo. Isaac esse que tá todo sorridenho. E ao mesmo tempo, os guardas já enquadram o demônio. Porém, o demônio estava falando alguma coisa. Algo do tipo: matem o santo. E o Prota se pergunta o que tá falando. Mas ele só mantém dizendo: matem o santo. E parte numa investida em direção ao protagonista, fazendo assim com que os guardas levantem sua guarda. Mas mesmo assim, o Isaac ainda continua pensando que os paladinos deveriam ser capazes de proteger ele. Só que o primeiro já cai no chão e ele se pergunta: isso é mesmo um paladino? Enquanto isso, o demônio continua falando: matem o santo e salvem o rei capturado. E os guardas continuam voando de um lado pro outro. Mas então o Prota pensa consigo mesmo: eu deveria provavelmente subjugar ele primeiro. Não deve ter ninguém aqui capaz de perceber usando magia numa situação como essa. Enquanto isso, o demônio continua avançando, dizendo: morra. E ele pensa: por que todo mundo tenta me matar nessa vida? Sendo assim, ele usa sua aura e fala: tentar me matar quando eu sou aquele que te reviveu, seu demônio imbecil. Fazendo assim, finalmente o demônio recuar. Só que ao mesmo tempo ele começa a brilhar amarelo e ninguém tá entendendo nada, e essa luz vai aumentando até que ela domina a sala inteira. E o demônio, a primeira coisa que ele pensa é meter o pé ali. E os guardas afirmam que o demônio tá escapando, ao mesmo tempo que dizem que isso definitivamente foi magia sagrada. E eles chegam à conclusão que o jovem Isaac literalmente expulsou o demônio. E falam que mesmo tão novo, ele é tão incrível como esperado do jovem mestre. Porém, o protagonista também se pergunta: que isso? É realmente poder sagrado? Como que... calma aí, minha mana acabou. Será que esse corpo esquisito está transformando a mana em poder sagrado? Calma, como que você é capaz de acumular mana então? O Império Sagrado já tem uma escassez de mana. Reflete o protagonista todo estressado. Enquanto ao fundo tá o bispo sendo abordado por dois guardas, e ele fala para largar ele. E aquela criança herege usou poder demoníaco. E fala pro imperador que ele vai conseguir mostrar
que ele vai descobrir, que ele vai desmascarar sua real identidade. Porém, o imperador já corta o barato, falando que isso é o suficiente. E pergunta como que ele poderia não se sentir vergonhado de estar acusando um candidato a santo inocente. Mas não somente isso, como ele também deixou um demônio de grande nível ser summonado na frente dos Cavaleiros Imperiais. Eu não posso aceitar isso de jeito nenhum, mesmo que você seja da Santa Sé. Santa Sé que é alguma coisa a ver com o Vaticano. Eu não vou saber explicar o que é mesmo, mas é alguma coisa a ver com o Vaticano. E o bispo se questiona, dizendo que se o imperador acha ele suspeito, então isso significa que logo logo ele pode acabar descobrindo sobre o infiltrado. E se isso acontecer, a Santa Sé poderia ter um grande problema. Mesmo que ele morra, mesmo que ele deva morrer, ele deve tomar responsabilidade pelo que aconteceu. Ele tem que salvar a vida da sua própria família. E é por isso que ele summona uma besta que mais parece um lobo e fala que ele tem que no mínimo matar o candidato a santo da casa de Yeshua. Sendo assim, o lobo parte num ataque frente a frente com o Prota, fazendo o Prota pensar que finalmente agora ele está mostrando sua verdadeira cor. Ele pergunta se ele realmente acha que pode matar ele com uma coisa que nem essa. Só que ele percebe que ele não está sem mana. Mas felizmente alguém vem e dá-lhe um golpe direto no pescoço do lobo. E esse cara no maior swag fala: quem na terra tentaria tocar suas mãos imundas na linha direta de Yeshua. E esse é o 7º filho da casa de Yeshua, o Hilai Yeshua, o Blue Faith, ou Fé Azul. Então Hilai fala para executar o bispo imediatamente. E o Prota fica pensando: Yeshua, como assim? Eu acho que já ouvi esse nome. E o Hilai pede para que seus cavaleiros mostrem um pouco de etiqueta. Assim todo mundo se agacha e fala: saudações, jovem mestre da casa de Yeshua. E Hilai se desculpa ao Isaac, falando que chegou mais tarde do que o necessário. Porém, mesmo que não seja nada muito importante, ele trouxe um pequeno presente. E o Prota se pergunta: oh, é ouro? Uma barra de ouro? Só que não, uma action figure do Rei Esqueleto sendo decapitado. E o Prota olha com olhar de desdém. E eles completam como se fossem vendedores, falando: nós também temos uma onde o Rei Esqueleto foi queimado até a morte. E aqui tem uma da Santa esmagando o Rei Esqueleto. E eles ficam falando que o jovem mestre é muito fofo, muito fofo. E o Prota triste falando: como que eu vou sobreviver numa casa doida dessa? Então o Prota começa a usar de novo seu cérebro, tentando lembrar sobre Yeshua. Que se lembrava disso? Até que finalmente ele se lembra. E essa na real era a geração de santos que veio para matar ele. Então mostra uma recapitulação do passado do Prota, lembrando das suas batalhas com o pessoal da família Yeshua. Eu sou a 45ª Santa Show Yeshua. Eu sou a 61ª Santa Ox Yeshua. Cara, que até o nome dela são igual, mano. Só muda uma letra de uma pra outra. E o Prota se recorda: certo, eles eram tudo nomeados Yeshua alguma coisa. Caraca, já não basta eu ser um candidato a santo, eu também sou da família das santas. Que pecado eu cometi na minha vida passada. Porém o bispo ainda tá vivo. E ele dá um grito chamando a atenção de todo mundo, falando que ele sabia que eles eram todos hereges e como eles ousavam trazer essa criatura. E ele fala que ele vai desmascarar sua face. Porém o Hilai, sem enrolação, já pega sua espada, bota no pescoço do bispo e dá um corte no pescoço do bispo, falando: seja grato pela benevolência de Yeshua, que perdoou o seu pescoço depois de você ter falado tanta idiotice. O Prota fala: ele realmente é ousado. Ele cortou o pescoço dele simplesmente porque insultou a família. Ele tem confiança para lidar com a Santa Sé. Portanto, os guardas falam: ai, meu jovem lorde, você escutou algo extremamente terrível. Você só deveria escutar coisas boas. Ele fala: pô, vocês são tudo doido. Mas agora eu me lembro. Blue Yeshua, eles eram realmente muito fortes. Acredito que ele fala Blue, tipo Blue Faith, aí deve ter outro Blue Anger, sei lá, essas coisas. E aparentemente eles eram tão fortes que toda vez que algum dos subordinados do Isaac acabava encontrando com um desses azuis, eles ficavam maluquinhos. Portanto, vendo a situação, o imperador chega, se aproxima e fala que aparentemente ele tá devendo uma pra esse garoto. E pede para que o Hilai conte para que o chefe de sua casa que o Palácio Imperial quer educar esse menino. Porém Hilai fala: sua majestade, você brinca demais. E então o Imperador do Sol não afrouxa e fala que
Ele sabe que o Império Sagrado vai ficar enchendo o saco dessa criança, tanto internamente quanto externamente. E mesmo que seja verdade que a família de Yeshua é muito forte, eles têm certeza que os Blue Faith, ou os azuis, vou chamar de azuis, né, do presente, têm o que é necessário para proteger essa criança? Vão ser capazes de proteger essa criança? O Papa, principalmente, vai desaprovar essa criança. A cor do cabelo dele é um símbolo dos ancestrais do Império Sagrado. E além do mais, o Rei Esqueleto aparentemente está atrás dele. E o Prota se pergunta o quê? Mas eu sou o Rei Esqueleto, por que eu estaria atrás de mim mesmo? E o Hillary mesmo assim fala: me desculpa, Vossa Majestade, mas essa criança é da linha de sangue dos Yeshua, então tem que ser criado por um Yeshua. O Papa, o Rei Esqueleto, Yeshua pode lidar com todo mundo. Se nós fôssemos capazes de encontrar o Rei Esqueleto novamente, Melissa, a antiga santa, ficaria muito feliz. E o Imperador confirma: eu sei, ela realmente ficaria. E Hillary, continuando seu argumento, fala como ele, um Yeshua, poderia deixar um direto descendente da Santa Melissa para o Palácio Imperial. Porém o Prota olha pro Hillary e fala: o que, Melissa? A Melissa que eu lutei logo antes de ir pro Reino Divino? A santa maluca que era mais difícil de lidar? Logo ela? Então eu sou um candidato a santo, nascido numa família de santos, que acima de tudo ainda é descendente direto da Melissa. Por que minha vida tá nesse nível? Então a obra nos fala que os deuses que lutaram contra o Rei Esqueleto toda vez queriam ganhar dele tanto, que eles criaram uma arma final, com todo o esforço deles. E isso era a santa. Era literalmente uma arma enviada pelos deuses para lutar contra o mal. A luz mais forte do Império Sagrado, e que dentre os altos era o mais alto dos ranks. E que tendo um ataque e defesa perto da dos deuses, um nível de sobrevivência de uma barata, autodestruição se necessário, uma beleza de deusa, fica mais forte a cada geração e uma vida muito longa. As pessoas acreditavam que o Rei Esqueleto estava com seus dias contados. Porém, o Rei Esqueleto era sem misericórdia. E aí aparece o Prota falando: eu nunca matei uma santa. Não ia ser bom pra mim mesmo? Se uma santa morre e o poder sagrado vai de volta aos deuses, eles podem simplesmente mandar uma versão mais evoluída de uma santa. Mas essa última santa Melissa, ela realmente era forte. Eu quase morri. E agora a Melissa é minha ancestral. Hillary, continuando sua afirmação, fala que a vida de uma santa é completamente dedicada à erradicação do Rei Demônio. E logo Yeshua, aqueles que produzem essas santas, que carregam o desejo dos deuses. Nós somos uma família de orgulho. Yeshua tem a habilidade, tem o que é necessário para proteger essa criança. Até que um outro guarda fala que realmente ele está certo. Numerosas santas morreram por conta do esqueleto. E ele fala: não matei nenhuma delas. O esqueleto uma vez jogou as santas num labirinto, porque ele simplesmente pensou que elas não eram boas o suficiente para lutar. Não, eu deixei ela ir. A culpa não é minha, que ela é ruim com direções. 5 delas morreram de doenças relacionadas ao estresse. Pô, então eu achei que ter ido pro hospital, diz o Prota. E o Prota tá muito estressado. E lá então falando que calma, tá tudo bem, criança. Eu escutei todas as histórias. Não importa pra gente se você está amaldiçoado. E ele: mas eu não tô de boa com isso. E que maldição é essa? Já o Hillary fala que eles estão muito felizes que ele nasceu. E que ele só tem um desejo: que quando ele crescer, ele não seja terrível igual o Rei Esqueleto. E o Prota já começa a se desculpar na mente, falando: pais que eu nem conheço, me desculpa, eu sou uma pessoa má. E o Imperador do Sonho insistente, ele fala: por favor, considere de novo seu Hillary. Já tem 150 anos desde que o Rei Esqueleto foi selado. E o Prota pensa que já que faz tanto tempo, então provavelmente a Melissa deve ter morrido, porque quando eles lutavam, ela tinha 50 anos já naquela época. E é dito que os demônios ficaram muito mais fortes nesse meio tempo. E que as santas são um ótimo recurso do Império Sagrado para aumentar o seu próprio poder. Então a criança ia ser muito importante para o Palácio Imperial do mesmo jeito. Além do mais, não tem nenhuma santa em Yeshua atualmente. Já fazem anos desde que a santa deu nascimento a uma criança e desapareceu com o pai. Isso é mais uma surpresa pro Prota, que pergunta: minha mãe é uma santa?
E Hilai fala que realmente isso pode ser verdade, mas a matriarca ainda está viva e Yeshua consegue lidar com essa criança. E o Prota já tá de saco cheio com tanta surpresa, e ele fala que não deve ter nenhuma surpresa maior do que descobrir que a mãe dele é uma santa. Até que é dito que atualmente a Dama Melissa saiu para destruir os subordinados do Rei Esqueleto. E outra pessoa confirma falando, ela vai estar de volta logo logo. A matriarca tem expectativa de ver o seu neto também. Ei, você tá me dizendo que ela tem mais de 200 anos? Como você tá vivo ainda? Você não se sente ruim? Nada, não? Pensa o Prota chegando à conclusão que a habilidade dela é uma vida muito, muito longa. E o Imperador chega à conclusão que vai demorar muito ainda para ela chegar. Aí o Prota começa a refletir. Eu te pergunto, você ficaria de boa se você descobrisse que o seu maior inimigo está vivo ainda? Se a Melissa descobrir que eu tô vivo, eu vou estar frito no ponto. Outras pessoas, tanto faz, eu vou estar de boa, mas a Melissa não. Aquela mulher não. Então, para sobreviver... Ele faz uma última cartada de mestre e usa sua própria fofura para tentar enganar o Imperador, pedindo para que ele leve ele junto. E o Imperador fala, você não tá vendo? Ele tá querendo vir com a gente, deixa ele vir. E o Hilai fala que ele tá sendo só grudento, Sua Majestade. E o Imperador fala que o Palácio Imperial pode mimar muito o jovem mestre. Os Yeshua podem ser muito experientes em cuidar de santas, mas eles não têm experiência nenhuma de cuidar de santos que não sejam mulheres. Porém, o Hilai fala que essa criança vai se tornar um cavaleiro exorcista que vai erradicar o mal. E os Yeshua são uma família que produzem os melhores cavaleiros exorcistas. Ele é o primeiro santo homem na face da terra. Então o Palácio Imperial também não tem experiência com isso. Enquanto o Prota tá no meio, o Imperador de um lado e o Yeshua puxando o outro braço. E ele pensando, vocês são tudo doido. Ao mesmo tempo que os guardas estão falando, calma, gente. O jovem mestre vai ser dividido ao meio. E o Isaki pensa, eu quero ir pro Palácio Imperial. Eu não quero morrer. E olhando pro Imperador que dá dando um sorriso para tentar conquistar o Prota, ele fala, a luz que reage com a origem da sobrevivência. Uma luz que tá vindo diretamente do Imperador desde o início. Isso significa que minhas chances de sobrevivência são muito maiores que o Imperador. Eu não posso perder essa oportunidade. Já na calada da noite, ouvimos alguém falando, eu sou inocente. Aquela coisa humana é definitivamente um spawn de demônios. E uma pessoa encapuzada fala, o poder sagrado é dos deuses. Você está dizendo que um deus ousou dar poder sagrado para um demônio? E nós percebemos que aquela pessoa que está agachada é o bispo. E ele fala, mas eu tenho certeza, aquilo com certeza foi mana. Como eu poderia confundir mana com poder sagrado? E então o encapuzado fala, a cidade sagrada chama esse tipo de papo. E o bispo tenta convencer o encapuzado usando mais algumas palavras, dizendo, sua eminência, mas... E cortando, degolando a cabeça do bispo, ele fala, blasfêmia. Nós vamos formar uma equipe de assassinato de novo. Não é necessário, o Imperador vai querer ficar com a criança, diz o encapuzado. Nós temos milhares de oportunidades no Palácio Imperial, então... vamos esperar por elas. Ele não vai sobreviver dessa vez.